Você falou que no processo de composição do The Turn of the Lights, vocês fizeram 15, 16 músicas e escolheram 11. Ou seja, ficaram músicas de fora do The Turn of the Lights. Por que você acha que o André não lançou mais nada solo depois do The Turn of the Lights? Tendo em vista, inclusive, que a turnê do The Turn of the Lights teve muitos shows, até por ter sido feita junto com a turnê do Angels Cry. Foi uma turnê muito bem sucedida. Eu fui no show que vocês fizeram em Santos, casa lotada. E os shows, eu vi os vídeos, casa lotada. Tocaram no Rock in Rio, uma puta turnê grande. Houve vontade da banda continuar gravando material solo? Vocês chegaram a compor mais coisas depois do The Turn of the Lights? O que você pode falar sobre esse material solo do André Matos que poderia ter sido lançado, se é que houve? Então, é até meio foda falar isso, mas assim, a gente sabe, né, hoje, e isso é notório, que o André era um cara muito querido pelos fãs, né? Só que como é que eu vejo isso hoje em dia? Eu acho que o André, até certo ponto, ele virou prisioneiro de si mesmo. Em que sentido? Cara, ele foi um cara que desde muito cedo, o cara acertou a bola 8 na caçapa. Isso é verdade. Cedo. Então ele foi um cara que tem trabalhos icônicos desde muito cedo. Concordo. Tá? Só pra você acompanhar meu raciocínio. E nas redes sociais, a gente tem de tudo. Você tem aqueles fãs que realmente gostam do André. E tem aqueles fãs que hoje falam lenda, maestro, mito. Só que lá atrás, já não tá cantando como cantava. Mas no Angra ele cantava melhor. No Xamã... Como eu falei, preferências são preferências. Mas, me colocando no lugar dele, eu acho que ele foi meio que perdendo um pouco aquele ímpeto de fazer coisa nova. Porque ele foi ficando prisioneiro de si mesmo. Porque ele via muita gente falando, mas só conseguiu a turnê porque tocou Angels Cry. Porque o disco novo... Então, assim, eu acho que até certo ponto, essa proximidade com os fãs, entenda que tem muito fã bacana, tá? Mas só para entender. Em muitos momentos eu acho que pode ter tirado um pouco o ímpeto de vamos continuar, vamos compor. Porque as pessoas falam, mas eu tô compondo aqui um monte de coisa legal e as pessoas não estão gostando. As pessoas querem ouvir Carry On. As pessoas querem ouvir Make Believe. As pessoas querem ouvir Fairy Tale. São excelentes músicas. Só que o que acontece, e uma coisa que as pessoas não enxergam, música é igual fotografia. A fotografia de um momento. Exatamente. Então você pegou ali a fotografia, você registrou um momento. Então a roupa que você tava, o cabelo que você tava, como fisicamente você tava, é um momento. A música é a mesma coisa. E eu sei que música ela tem uma ligação afetiva com o momento que você vive, o momento da sua vida, a pessoa com quem você tava. Tudo isso está ligado. Mas se o artista ele começa a absorver isso, muitas vezes ele fala, putz, eu acho que eu não consigo mais fazer coisas tão boas como eu fiz na época XYZ. Por isso que eu falo que, pra mim, na minha opinião, ele virou meio prisioneiro de si mesmo. Porque as pessoas queriam ver o André da fase do Angra ou da fase do Xamã, não da fase daquele momento. E digo mais, o André é um cara que ele conseguiu passar por gerações e mudar a sua maneira de interpretar melodias. Isso é muito difícil. Isso só os grandes gênios conseguem. Então você pega o André do Viper, é totalmente diferente do André do Angra, que é totalmente diferente do André do Xamã, que é totalmente diferente do André do The Turn of the Lights. Totalmente diferente. Não que ele não conseguisse cantar, ele conseguia cantar, tanto que ele na turnê do Angels Cry ele fez o tom. Olhava pra ele e falava, bicho, que é isso, cara? Não, bizarro. Bizarro. Cantando Kate Bush, tipo, toda noite eu falei, meu, que é isso? Tá louco? O André nunca carregou um show. O André nunca carregou um show. Então ele conseguia cantar. Mas essa não era mais a verdade do momento.
E a arte, ela é mutável. A expressão, ela é mutável. Então, eu acho que esse foi um dos motivos. Os outros, só ele sabe e ele não tá mais aqui para falar pra gente. Mas essa é a minha visão sobre os fatos. Olhando hoje em dia, com certo distanciamento, eu consigo ver isso. Entendeu? Até analisando a minha carreira, né? De você tentar sempre se ressignificar a sua carreira e de você não ficar sempre remoendo o passado. Mas é você, o passado te trouxe até aqui, mas você tem que andar para frente. Inevitavelmente, você tem que olhar para frente. Você tem que ser grato por tudo o que aconteceu na sua vida. Mas você deve olhar para frente, senão você meio que morreu junto. Que não vai voltar. Não vai voltar. Entendeu? Então eu acho que esse foi um dos motivos. Agora, em relação a nós, a gente queria. A gente quis muito. E até rolou uma coisa ou outra, né? Rolou uma música ou outra, mas que assim, muito embrionária ainda. Não tinha nada tipo, ó, temos uma pré, temos 5, 6 músicas, não. Mas, no fundo, existia a vontade de todos ali, de a gente fazer coisa nova, e a gente sentia que precisava fazer coisa nova. Mas aí, quando eu falo de virar prisioneiro de si mesmo, isso se deve também às turnês subsequentes. Uma turnê de 30 anos, sem nada novo. Uma turnê do Holy Land, sem nada novo. Né? Então, o Turn of the Lights foi um baita disco, um disco muito bem aceito. Japão, nota 9,5, 9, não lembro, assim. Brasil, turnê gigante. Fizemos show na América Latina. Fizemos show depois na Europa. Mas o artista ele precisa estar, até por uma questão de sobrevivência, não sobrevivência de grana, mas uma sobrevivência de alma. Fala, tá, mas o que expressa, né? Qual que é o... Existe a palavra, né, Zeitgeist, que é tipo o espírito do tempo, né? O tempo que a gente está agora. A arte é uma maneira de você trazer isso à tona, né? Tá, como é que eu enxergo o mundo ao meu redor? Principalmente para um cara tão profundo como o André. O André era um cara muito profundo nas análises, na maneira como ele via as coisas. O The Turn of the Lights tem letras muito profundas, de questionamentos. Como é que você coloca pra fora isso? Se as pessoas estão ainda... Tem muita gente falando, mas na época do Angels Cry era melhor. Tá, mas o Angels Cry ele era uma outra pessoa. Então, esse é um ponto que eu aprendi, assim. Você tem que olhar para as críticas com certo distanciamento, porque você tem que falar, ok, as pessoas gostam do que eu fiz, mas também, se as pessoas não entenderam a minha nesse momento, tá tudo certo. Eu tenho que continuar andando, tá? Então é isso, cara. Eu acho que aconteceu isso. E, assim, a gente tinha essa vontade, mas a gente chegou a gravar uma música, assim, eu cheguei a gravar, eu não lembro direito. Mas eu gravei algum baixo, alguma pré, mas muito embrionária. Não chegou nem a ter melodia de voz.